Olá, eu sou Hermínio Portes. Pois bem, conforme prometido, toda vez que houvesse uma manifestação na ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, eu viria aqui e fazer um vídeo esclarecendo o que aconteceu. Bom, a 15ª Vara da Fazenda Pública, a juíza dessa vara, proferiu uma decisão liminar no processo 100.4428.2021.826.0053. Consta que ela deferiu a liminar nesta ação civil pública, mas não é bem assim. Mas vamos por etapa. Sobre esse tema, terei que fazer alguns vídeos, porque a matéria é extensa e ficaria muito longo este vídeo e talvez não ficasse muito inteligível. Mas vamos por etapa. Consta que foi deferida a liminar. Vamos vê-la. A decisão liminar, na parte que nos toca ao público PCD, diz o seguinte: consigne-se que a alegada violação do princípio da anterioridade tributária anual e nonagesimal quanto à revogação da isenção está sendo discutida na ação direta de inconstitucionalidade número 200-6601-56-2021 e que, apesar de não ter sido conferida a tutela de urgência, revela-se imprescindível aguardar a apreciação do Tribunal de Justiça quanto ao tema em decorrência da prejudicialidade externa. Esse texto em verde fala que a juíza entendeu que é melhor se aguardar a decisão a ser dada pelo Tribunal de Justiça referente à discussão da ação direta de inconstitucionalidade da Lei 17.293/2020. Se bem que essa prejudicialidade externa diz respeito à suspensão do feito quanto ao julgamento do mérito, que não é a fase processual que se encontra o feito, que encontra-se na fase liminar. Poderia sim, penso eu, que poderia ter sido analisada a liminar deferida ou indeferida conforme a fundamentação a ser exposta. Mas esse deferimento da liminar não para por aí. Vamos continuar a ler. A alegada violação ao princípio da proporcionalidade de razoabilidade confunde-se com o mérito e serão analisadas em conjunto. Quanto à existência de recadastramento em todas as hipóteses de isenção do IPVA, mesmo as que já foram concedidas em 2020 e foram mantidas pela Lei 17.293/2020 e a apresentação de documento conforme a portaria CAT 95/2020, se revela desproporcional e irrazoável. Preste bem atenção, vou voltar a ler. Quanto à exigência de recadastramento em todas as hipóteses de isenção do IPVA, mesmo as que já foram concedidas em 2020 e foram mantidas pela Lei 17.293 e a apresentação de documentos conforme a portaria CAT 95/2020 se revela desproporcional e irrazoável. Então, ela deixou claro que todas, sem exceção, hipótese de isenção de IPVA se mostra desnecessária e irrazoável o recadastramento. Vamos continuar a ler essa medida provisória. Com o advento da Lei 17.293/2020, regulamentado pelo Decreto Estadual número 65337/2020, o legislador optou por alterar os critérios de isenção do IPVA, propõe um tratamento diferenciado à situação da mesma capacidade contributiva, conforme abaixo transcrito. Aí ela transcreve a Lei 17.293/2020. Continuando. Conforme disposto no Decreto Estadual 65337/2020, alterando o artigo 4º do Decreto Estadual número 59.953/2013, revela-se desproporcional e irrazoável exigir do contribuinte com deficiência física severa ou profunda, deficiência mental ou intelectual severa ou profunda ou autista a realização de novo laudo, pois a deficiência foi verificada e a isenção concedida sob a égide da Lei 13.296/2008 e o Decreto Estadual número 59.953/2013 e mantida sobre a Lei da 17.293/2020.
Vou voltar a ler uma parte desse parágrafo. Note, lá anterior ela falou que todas as isenções mostrava-se irrazoável fazer o recadastramento. Aqui já muda a história. Fala, revela-se desproporcional e irrazoável exigir do contribuinte com deficiência física severa ou profunda, deficiência física, mental, intelectual severa ou profunda ou autista, a realização de novo laudo. Aí continua. Denota-se que as deficiências elencadas como severas ou profundas não são passíveis de alteração ou melhora com o decurso de tempo. Uma vez reconhecido pelo Estado que o contribuinte possui deficiência física, mental, intelectual profunda ou severa, bem como o deficiente autista, não se verifica a pertinência de se exigir a renovação do laudo, pois essas deficiências são permanentes. Pelo exposto, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão da exigência de novo cadastramento do portador de deficiência física, mental, intelectual profunda ou severa, bem como o deficiente autista, cuja isenção do pagamento do IPVA foi concedida em decorrência da natureza severa e profunda dessa deficiência, reconhecida sob a égide da Lei 13.296/2008 e o Decreto Estadual número 59.953/2013, e mantidas pela Lei número 17.293/2020 e pelo Decreto Estadual 65.337/2020. No que tange à suspensão da cobrança do IPVA no exercício 2021 para deficiente PCD, a suspensão da cobrança foi concedida nos autos do agravo instrumento número 200.6269/89/2021, que essa ação refere-se à ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. Então perceba, ela começa o despacho na parte dispositiva falando que é irrazoável e desproporcional exigir-se o novo recadastramento de todas as pessoas que tiveram isenções do ano de 2020. Mas, na hora de decidir, muito embora está falando defiro a tutela de urgência, apenas o fez com relação às pessoas com deficiência severa e grave, profunda, e os autistas. Então, as que têm deficiência leve, moderada ou discreta, problema de locomoção, não se beneficiou dessa situação. Não se beneficiou. Então, a decisão deveria ser defiro parcialmente a tutela de urgência e não defiro a tutela de urgência. Porque o pedido não foi deferido integralmente, e sim parcialmente. A confirmar, vamos ver o pedido de liminar formulado pela Defensoria Pública nesse processo. O pedido da Defensoria Pública foi no sentido: 5. Dos pedidos, pelo exposto, requer a Defensoria Pública do Estado a concessão de tutela provisória de urgência para in limine, ou seja, de imediato e com base nos fundamentos acima, para que as réis a. Suspendam a cobrança do IPVA da propriedade de pessoas com deficiência que possuem isenção do referido imposto no exercício 2020, considerando a violação ao princípio da anterioridade nonagesimal. Perceba, esse pedido não foi deferido, porque ela disse que, devido à prejudicialidade externa, uma vez que já está sendo discutido na ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo partido político que tramita perante o Tribunal de Justiça, ela entendeu que por bem não deve ser analisado para evitar decisões conflitantes. Se bem que essa prejudicialidade externa, ela proíbe a prolação de sentença de mérito, não análise da liminar. O feito não se encontra na fase de julgamento, e sim na análise liminar. Por quê? Se não analisada essa liminar, os efeitos da lei que se pretende a suspensão estão vigentes, prejudicando o público PCD, certo? E ela fez a ressalva de que a cobrança do IPVA está suspensa pela decisão liminar proferida na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público. Mas lembre-se, essa liminar, a princípio, atende a todos os PCDs, mas a sentença de mérito a ser proferida, porque o pedido do Ministério Público é nesse sentido,
Apenas as pessoas que possuam deficiência grave e profunda é que serão beneficiados, certo? Então são pedidos diferentes. O item B: suspendam a necessidade de recadastramento nos termos da portaria 95/2020 neste exercício financeiro daqueles que foram contemplados na hipótese de isenção e já estavam cadastradas no sistema da Fazenda Estadual, considerando a violação dos deveres da proporcionalidade e da razoabilidade em razão do prazo exíguo e exigência de novos documentos, sob pena de não o fazendo, serem condenadas a multa diária no valor de R$50 mil ou outro valor que venha entender Vossa Excelência, adequado nos termos do artigo 461, parágrafo 4º do Código de Processo Civil, sem prejuízo de medidas outras que visem o resultado prático equivalente. Artigo 461, parágrafo 5º do CPC, para a manutenção da saúde e do bem-estar do grupo de necessitados. Então perceba, a liminar também não foi para todos os PCDs que não deveria fazer o recadastramento, e sim tão somente aos PCDs que tenham a deficiência grave e profunda e os autistas. E também não foi estipulada, não foi fixada pela juíza a multa diária no caso de descumprimento por parte da Fazenda Pública. Para ficar mais claro, vamos ver um quadro comparativo entre o pedido que foi formulado pela Defensoria Pública e a liminar que foi deferida. Vejam na tela, o que está em verde foi o pedido liminar feito pela Defensoria Pública, que consta: B. Suspendo a necessidade de recadastramento nos termos da portaria CAT/95/2020 neste exercício financeiro daqueles que foram contemplados na hipótese de isenção e já estavam cadastrados no sistema da Fazenda Estadual. Olha, todos nós sabemos que para ser deferida a isenção do IPVA, há necessidade de ser feito o cadastramento no sistema CIVEI e a apresentação do laudo. Então, para todas essas pessoas que já estão cadastradas, não há necessidade de se fazer novamente. Esse foi o pedido formulado pelo Ministério Público. Mas olha o que a juíza deferiu. A liminar que foi deferida está em amarelo. Pelo exposto, defira o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão da exigência de novo cadastramento do portador de deficiência física, mental, intelectual, profunda ou severa, bem como o deficiente autista, cuja isenção do pagamento do IPVA foi concedida em decorrência da natureza severa e profunda dessas deficiências. Então está claro, somente os deficientes severo e profundo e os autistas é que não farão o cadastramento. Mas tudo isso passa a ser irrelevante, esse cadastramento. Por quê? Porque a discussão principal é a ilegalidade da Lei Estadual 17.293/2020, porque contraria o Estatuto das Pessoas com Deficiência Física. É também a inconstitucionalidade dessa mesma lei, porque contraria o princípio da isonomia, trata os iguais de maneira desigual. Também é a inconvencionalidade dessa lei, porque ela contraria o Tratado Internacional das Pessoas com Deficiência, que foi introduzida no Brasil por intermédio de um decreto federal, e por isso criou força de emenda constitucional, bem como contraria o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que veda a interpretação discriminatória, que é o que está acontecendo. Então, creio que a Defensoria Pública entrará com embargo de declaração, ou se entender que não seja o caso, que não caiba, com um agravo de instrumento para tentar reverter ou melhor esclarecer essa liminar, que ela está um tanto quanto contraditória. Lembra? No começo ele falou que não era razoável e era desproporcional, não era racional se exigir o recadastramento de todas as pessoas que já tinham feito o devido cadastro. E na liminar,
a parte dispositiva, a parte final que interessa, falou que deferia apenas e tão somente a desnecessidade de fazer esse cadastramento para as pessoas com deficiências grave e severa e autista. Então, cabe um esclarecimento. Sobre a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, também determinou a suspensão por causa da conexão com esta ação que nós estamos falando, que é objeto deste vídeo, e também a questão de que quando chegar na mesma fase processual, que esse processo chegar na mesma fase processual que a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, certamente terá a suspensão do andamento até a decisão da ação direta de inconstitucionalidade apresentada pelo partido político perante o egresso Tribunal de Justiça. Mas explicarei com maiores detalhes, a fim de que esse vídeo não fique prolixo, muito demorado, farei outros vídeos. Bom, por favor, comentem para que eu possa saber qual a dificuldade que está acontecendo. Deem o like, compartilhem esse vídeo, me ajudem a levar a informação para mais pessoas. Se inscrevam nas minhas redes sociais. Fiquem com Deus. Até a próxima e muito obrigado.